O nome da aula vai ser o melhor macarrão do mundo. Então, vocês vão aprender hoje, além de uma receita do macarrão choual, que chama estruturas francesas, com foco na culinária. C'est pas la peine de trop mélanger. Dans la cuve, je mets l'eau et le sucre pour faire le sirop. Donc là, on va monter notre sirop à 118 degrés. Là, je suis à 120. Je vais verser mes blancs d'œufs. Là, il faut que les blancs soient suffisamment montés avant de verser le sirop. Si on ne fait pas monter les blancs suffisamment, on aura une meringue qui sera presque liquide et nos macarons ils vont s'étaler. Je vais verser dans mes blancs. Donc, pas trop vite et toujours le long de la cuve. Si on verse trop sur le fouet, ça va envoyer tout le sucre sur la paroi. Là, on va laisser refroidir la meringue à 50 degrés. C'est cette meringue qui va nous permettre de faire fondre le sucre glace qu'il y a dans la masse et d'avoir un macaron, une masse homogène et d'avoir des macarons bien lisses. On a une meringue qui se tient bien. Là, je vais incorporer progressivement la meringue en 2 ou 3 fois. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de trop mélanger. Existe aqui uma confusão que acontece bastante. Qual que é essa confusão? É você confundiu a estrutura ce n'est pas la peine com ça ne vaut pas la peine. Porque as duas parecem. A única diferença é que uma tem vaut no meio. Ça ne vaut pas la peine significa não vale a pena. Ah, ça vaut pas la peine de voler. Não vale a pena roubar. Né? Agora, se você diz ce n'est pas la peine, como está dito aqui, o sentido é outro. O sentido é não precisa. Então, você tem um sinônimo a essa estrutura que é ce n'est pas, il n'est pas, pas besoin de trop mélanger. Ce n'est pas nécessaire de trop mélanger. É isso que significa ce n'est pas la peine. Então, quando ele fala ce n'est pas la peine de trop mélanger, e o que ele está falando? Ele fala assim, não precisa misturar demais. Não precisa misturar demais. Eu vou fazer uma outra frase, veja só. Ce n'est pas la peine d'aller à pied. Nous avons une voiture. Ce n'est pas la peine d'aller à pied. Nous avons une voiture. Vamos ver outro exemplo, olha só. Ce n'est pas la peine de crier. Je ne suis pas sourd. Ce n'est pas la peine de crier. Je ne suis pas sourd. Outra que ele usa é o je vais verser. Essa palavra, esse verbo verser, ele tem vários sentidos, né? E em francês é colocar, no sentido de derramar. Então, quando a gente fala je vais verser quelque chose, a gente está falando vou derramar algo, mas a gente também pode dizer vou colocar algo. En português, on peut dire ça, né? Seria correto, porque o verbo-chave para colocar é mettre, né? Em francês. Seria correto dizer je vais mettre mes blancs d'œufs? Assim, não. Eu vou dizer para você que não seria correto. Porque soa tão errado aos ouvidos que está errado de dizer isso. A pessoa vai entender. Ah, je vais mettre mes blancs d'œufs ici. Tá? Tudo bem. Mas nesse contexto, você vai usar verser. Geralmente você usa verser quando você quer colocar um líquido ou algo que tem uma textura líquida em algum lugar, em algum recipiente. Então não faz sentido, nesses contextos, usar o verbo mettre. E sim o verbo verser. E aí, eu vou usar outro exemplo para você, olha só. Le chef a versé le lait dans le bol. Le chef a versé le lait dans le bol. O chefe colocou o leite no bol, na vasilha, né? Então, a gente traduz, a gente interpreta como colocou. Você não pode, por exemplo, verser une pierre, ou uma coisa, um celular, uma coisa concreta e dura. Não dá para você verser isso. Não dá, aí está errado. Aí você vai preferir usar o verbo mettre. Je vais mettre ce portable sur la table. Le lait, tu vas le verser dans le bol. L'eau, verser de l'eau dans un récipient. Tu vas verser les blancs d'œufs. Então, o branco de ovo, né? A clara de ovo. Na verdade, blanc d'œuf é clara de ovo. Ela tem essa textura líquida também, né? Então, tudo que é textura líquida, a gente vai preferir usar o verser. Esse vocabulário é bem de culinária.
faire monter. A frase dele é o seguinte. Le fait pas monter. On ne les fait pas monter suffisamment. Qu'est-ce qui se passe? On aura une meringue qui sera presque liquide. Faire monter. Monter significa subir. Mas quando você fala faire monter, aí você está falando de bater com fouet. Bater com fouet. Faire monter. Presta atenção nisso e a gente vai voltar lá no vídeo. Olha um outro exemplo, né, para você. Il faut bien faire monter la mayonnaise en ajoutant petit à petit de l'huile. E aqui eu vou lembrar da minha avó e da receita de maionese dela, que ela falava isso para mim. Você precisa colocar o óleo devagarinho et pendant que tu verses de l'huile dans ta mayonnaise, tu fais monter ta mayonnaise. Faire monter ta mayonnaise. Então imagina a cena, eu estou aqui com óleo, colocando aqueles fios de óleo e enquanto isso je fais monter la mayonnaise. Ou seja, eu estou batendo a maionese. Né?